Você provavelmente já deve ter assistido esse tipo de vídeo aqui que tá super em alta no Instagram. É o chamado conteúdo lo-fi, onde os criadores gravam sem se preocupar com a complexidade do conteúdo. Ele é completamente oposto àqueles vídeos cheios de cortes, com muitas animações e um monte de coisa piscando na tela. E ele tá em alta justamente porque muita gente tá se cansando desse tipo de conteúdo que é meio dopaminérgico, né? E eu quero te dar algumas dicas pra você que quer começar a editar conteúdo assim, seja pra você mesmo ou pros seus clientes. E eu vou te mostrar tudo isso aqui no Adobe Premiere para computador, mas os princípios que você vai aprender são os mesmos se você for editar no seu celular, por exemplo. Então, para começar, eu tenho um vídeo que eu gravei nesse formato lo-fi e como você pode ver, não tem absolutamente nada demais. Sou eu falando com o microfone na mão aqui, com a câmera apontada para mim, uma luz, e é isto. Essa é a graça do lo-fi, você tem uma baixa complexidade para produzir. E na edição a gente precisa respeitar isso. A primeira coisa que você tem que entender é que você vai esquecer a duração do vídeo. Eu sei que na maioria das vezes a gente fica super preocupado pensando, nossa, o Instagram não gosta de vídeos longos, ele não gosta de vídeos com mais de 1 minuto, então eu tenho que cortar um monte de coisa aqui para ficar com menos de 1 minuto. Esquece. Aqui nós estamos editando não com foco em engajamento, mas com foco em compreensão. Nós queremos que as pessoas entendam de fato o que está sendo dito, absorvam esse conhecimento e depois deem a opinião delas nos comentários. Isso é muito mais valioso do que apenas ganhar um like ou uma visualização a mais. Então, pode ver que a duração total desse vídeo aqui é de 3 minutos e 28. Tá certo que eu não fiz nenhuma edição aqui ainda, né? Mas eu não vou me preocupar com o fato desse vídeo estar longo. Eu vou deixar ele dessa forma. Agora, o segundo ponto é, normalmente a gente tem muitos silêncios aqui ao longo do nosso vídeo. E agora o segundo ponto aqui é, o que a gente vai remover desse vídeo afinal, então? Normalmente, a gente já vem aqui, transcreve o áudio e pede pro Premiere cortar todos os silêncios, né? Não precisa fazer isso, tá? Por quê? Como nós estamos editando para compreensão, às vezes a fala das pessoas, a fala do seu cliente ou a sua própria fala, ela vai ter pausas naturais. E a gente precisa respeitar essas pausas naturais para que as pessoas que estão assistindo ao vídeo de fato compreendam o que está sendo dito. Então você não vai vir aqui já caçando esses silêncios aqui e removendo cada um deles assim, todos de uma vez, para o vídeo já ficar super acelerado desse jeito. Olha lá, em 5 segundos já ficar assim. Vídeo ruim performa melhor do que vídeo bom. Me dói falar isso enquanto profissional de áudio. Você viu? Já tá super rápida a entrega aqui, não precisa disso. A gente pode e deve manter alguns silêncios estratégicos. Principalmente depois de frases tão impactantes quanto essa que eu acabei de falar aqui, né? Ó, vídeo ruim performa melhor do que vídeo bom. Me dói. Essa pequena pausa, cara, faz toda a diferença para quem tá assistindo. Ela é importante. Imagina que o que você tá editando aqui não é um vídeo pra internet que precisa ser rápido. Imagina que é uma conversa. E numa conversa, quando nós estamos falando com alguém, a gente dá pausas. A gente dá tempo da pessoa do outro lado entender o processo. Então, evita tudo isso, tá? Você deve remover silêncio só quando for uma coisa muito longa, quando houver um problema, né? Às vezes a pessoa falou a mesma coisa 2 vezes. Lo-fi, não. Conteúdo lo-fi é tipo isso aqui que eu tô fazendo, onde eu simplesmente coloco... Ó, aqui poderia ser um silêncio que eu poderia remover, tá? Aquelas playlists de lo-fi, não. Conteúdo lo-fi que eu tô explicando o que é o lo-fi, às vezes entregar isso um pouquinho mais rápido pode fazer sentido. Esse primeiro silêncio eu posso cortar fora, mas o segundo aqui, ó... Conteúdo lo-fi é tipo isso aqui que eu tô fazendo, onde eu simplesmente... Isso aqui é legal da gente manter para dar esse flow na nossa voz, naquilo que está sendo dito, tá? Então o foco é sempre esse, não apaga todos os silêncios. Busca principalmente os erros que podem ter acontecido aqui no meio do vídeo, né? Falou a mesma coisa 2 vezes, ficou meio prolixo, repetindo a mesma coisa, aí beleza, você vai lá e corta. Mas se não, você pode e deve manter esse flow natural da fala. Isso nos leva à terceira coisa, tá? A gente costuma, quando tá editando pra internet, a gente costuma exagerar um pouquinho naquelas brincadeiras de aproxima a tela e depois no próximo take desaproxima e aí depois faz um corte aqui e aproxima de novo. De verdade, não tem necessidade de você se preocupar muito com isso, tá? A minha sugestão para você é fazer isso apenas em momentos extremamente estratégicos, como por exemplo aqui no começo. Vídeo ruim performa melhor do que vídeo bom. Essa parte aqui, até o momento que eu mudo a minha expressão, eu acho que é legal
legal, não só da gente dar um zoom, mas a gente fazer um movimento de aproximação. Então, criar aqui uma animação de escala que começa ali no 120 e termina, por exemplo, aqui no 150. Olha a diferença de impacto que isso traz para o nosso vídeo. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor. Vídeo ruim performa melhor do que vídeo bom. Me dói falar isso enquanto... Percebeu? A gente dá um pouco mais de ênfase pro que tá sendo dito, mas principalmente não faça isso o tempo todo. O segredo aqui é usar de maneira estratégica para que as pessoas prestem atenção naquilo que de fato faz diferença no discurso de quem está gravando, beleza? E antes de eu te entregar outros conselhos importantes, eu preciso te fazer um aviso essencial. Tá chegando a maior chuva de descontos do ano inteiro na nossa escola, a Black Storm. Essa é a nossa promoção mais esperada, com descontos incríveis em todos os nossos cursos e na nossa assinatura. E você pode ser o primeiro a receber todas essas ofertas, novidades e outras surpresas direto no seu e-mail, antes de todo mundo. É só você acessar o primeiro link da descrição e se cadastrar. Não perde essa oportunidade de turbinar os seus vídeos com novas habilidades que você vai adquirir na Brainstorm Academy. Nessa oportunidade que só aparece uma vez por ano. Agora vem comigo que eu tenho mais umas coisas para te contar. Agora, um outro ponto muito importante: legendas. As legendas são importantes para as redes sociais porque muita gente assiste os vídeos sem áudio. Só que quando se trata de vídeos mais longos, assim, não é meio difícil da pessoa gastar 3 minutos da vida dela assistindo um vídeo sem som, né? Mas de toda forma, eu sugiro que você coloque independente de qualquer coisa, tá? Só que para isso você não vai colocar de uma maneira que chama atenção. Eu vou transcrever aqui e vou te dar uma sugestão de como que o visual da tua legenda pode ficar para ser uma coisa um pouco mais refinada, tá? Eu vou criar aqui as minhas legendas a partir da transcrição, vou manter tudo aqui no padrão, se bem que como é rede social, às vezes dá até pra gente diminuir aqui um pouquinho para de repente 36 e a gente ter legendas um pouquinho mais curtas, tá? Olha lá como fica bem melhor, tá vendo? Só que você precisa ajustar esse visual aqui, né? Primeiro que ele tá numa posição bem ruim para postar em rede social, então seleciona todas as legendas, vai lá no painel de propriedades e sobe aqui um pouquinho essas legendas. Eu costumo colocar aqui em menos 400, tá? Ou às vezes até um pouco mais, de repente aqui menos 550, tá? Dependendo da rede social que você vai colocar, beleza? Eu costumo colocar aqui um valor de menos 350, dependendo da rede social, mas ultimamente eu tenho colocado bem mais perto do rosto da pessoa, tá? De repente aqui menos 800, menos 950, depende de onde está posicionado o rosto de quem está falando, tudo bem? Se o rosto está mais alto, coloca a legenda um pouquinho mais alta para a pessoa poder olhar para as duas coisas ao mesmo tempo, não deixa muito para baixo não. Outra coisa, o tamanho do texto, cara, a fonte pode ser bem pequenininha, beleza? Eu costumo usar aqui 32, 28, nada muito maior do que isso não, beleza? Escolha uma fonte que seja legível e que ao mesmo tempo seja bonita. Mas não adianta nada você colocar uma fonte, por exemplo, elegante, com serifa, né? Tipo essa Palatino aqui, e ser uma fonte difícil de ler, tá vendo? Muito complicado de ler. Vou até trocar aqui a minha workspace pra gente poder trabalhar aqui um pouquinho mais fácil. E aí você consegue enxergar um pouquinho melhor, tá? Eu vou te falar a fonte, você não vai acreditar. A fonte que eu mais uso pra legendas é a Arial. Pra mim, uma das fontes que tem a melhor legibilidade, que mesmo pequenininha dá pra gente conseguir enxergar com tranquilidade, tudo bem? E aí, às vezes pra dar uma estilizada, dependendo, né, do vídeo, do perfil do criador de conteúdo, eu gosto de deixar em itálico só pra ficar um pouquinho, né, mais diferente assim. E aí sempre mantendo a coisa bem minimalista, nada de usar cores extremamente vibrantes. Às vezes é legal você colocar um backgroundzinho mais ou menos dessa forma aqui, ó, na cor preta, com uma opacidade um pouquinho mais baixa, só para diferenciar ali do fundo, tá vendo? Isso pode ser interessante, mas claro, depende de como que tá o fundo aqui atrás, né? Se tiver pouco legível, você vai precisar fazer alguns ajustes aí, colocar background, colocar contorno, mas aqui pra mim já tá interessante. Às vezes, dependendo do conteúdo, eu deixo as legendinhas amarelas para parecer aquelas legendas do cinema, sabe? Que elas costumam ter essa corzinha aqui que gera bastante contraste aqui pra gente e é um resultado bem bonitinho também, certo? Para essa legenda aqui, inclusive, eu tô achando que a legibilidade não tá muito
legal, então eu vou colocar aqui o nosso backgroundzinho. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, vamos colocar aqui em 36, que eu acho que já vai ser bem interessante, tá? Beleza? Ah, eu sei que você pode estar se perguntando, pô, Matheus, mas o que você tá falando, né, de que vídeo ruim performa melhor que vídeo bom? Então, esse vídeo aqui eu tô explicando justamente sobre o que é essa tendência de conteúdo lo-fi. E aí tem toda a minha argumentação aqui, e é por isso que a gente edita dessa forma, para que as pessoas entendam o meu ponto de vista. E talvez, se você já edita há mais tempo para as redes sociais, você pode desejar colocar aqui algumas frases ou textos de impacto, né? Alguma coisa que a pessoa falou e que de fato precisa ser reforçada visualmente. Como que você pode fazer de forma lo-fi aqui dentro? Vou te dar uma sugestão, tá? Tem uma frase que eu quero colocar essa ênfase aqui, que é: eu sempre defendi que sinal de qualidade é você ser compreendido. Tá bem aqui na frente, e eu vou fazer o seguinte: bem nessa parte eu vou desativar a legenda, porque eu vou escrever isso que eu tô dizendo, né? E eu vou escrever o texto: sinal de qualidade é você ser compreendido. Que sinal de qualidade? Então, a partir desse momento aqui, ó, quando eu começo a falar essa frase, eu vou desativar a legenda, e aqui, esse comecinho eu vou deixar só o defendi que, e aqui eu vou escrever esse texto. Como eu gosto de fazer nesse tipo de conteúdo? Eu gosto de pegar aqui minha ferramentinha de texto e digitar aqui a minha frase preenchendo a tela toda. Então eu vou colocar aqui: sinal de qualidade é ser compreendido. Beleza? Escolha uma fonte que faça sentido para a identidade dessa pessoa que tá aqui no meu vídeo, né? Se você quer uma coisa mais elegante, busque por fontes serifadas. Você pode usar, por exemplo, a Bodoni, você pode usar Baskerville, que também é bastante conhecida, você pode usar essa Palatino que eu mostrei lá no começo. Isso para caso que você queira essa elegância, né? Para quando você quer uma coisa mais dinâmica ou mais neutra mesmo, sem você precisar se preocupar com isso, você pode escolher fontes como Montserrat, Gotham e essas outras que não tem serifa. Eu vou usar, por exemplo, a fonte Inter, que é bastante conhecida. Vou colocar aqui ela médio, vou deixar aqui alinhado dessa maneira. Na verdade, vou até colocar um pouquinho mais grossa aqui, ela em negrito. E vou centralizar aqui verticalmente, ó, dessa maneira, e horizontalmente também. Só que não tá dando pra gente ler o texto, né? O que eu gosto de fazer? Eu venho aqui e crio um novo retângulo. E esse retângulo aqui, eu aumento ele pra preencher a tela inteira e jogo ele aqui por baixo do meu texto. Aí você tem várias opções aqui pra criar essa legendinha. Você pode tanto... Eu vou até aumentar um pouquinho aqui o meu texto. Você pode tanto escolher uma cor, por exemplo. A minha identidade está relacionada aqui ao verde da Brainstorm Academy. De repente eu poderia colocar aqui, ó, o verdinho da Brainstorm. Deixa eu só ajustar aqui a altura desse texto para ficar um pouquinho mais próximo. Ou se você preferir, você pode até usar aqui esse texto como uma máscara invertida aqui dessa forma. E aí, olha lá, ó, ele vai mostrar o vídeo que está embaixo a partir do texto, tá vendo? É uma outra coisa legal que você pode fazer. Ou, enfim, você pode fazer a combinação de cores que fizer sentido aí para a identidade. E aí, por enquanto, o seu texto vai ficar apresentado dessa forma, se liga. Mas eu sempre defendi que sinal de qualidade é você ser compreendido. Você... Simples de tudo, não tem nada demais. Você pode até falar: pô, Matheus, achei bem ruim, bem tosco. Tudo bem, fato é que funciona. Já usei em vários vídeos que eu produzi e deu super certo. Agora, se você prefere adicionar uma animação ou alguma outra coisa assim, só pra, né, dar uma temperadinha, você pode, por exemplo, usar as ferramentas novas que saíram aqui na última atualização do Premiere, que tem lá, por exemplo, aquele efeito de transição de texto. E você tem aqui o Text Animator, a gente pode aplicar aqui no nosso vídeo. Aí o único detalhe é que a gente vai ter que separar aqui as duas coisas, né? Ó, porque senão o nosso fundo vem com essa animação também. Então é só a gente duplicar aqui. E nesse de baixo, a gente tira as transições, deixa só o fundo, e nesse de cima, a gente tira o fundo e deixa só o texto. E aí, ó, a gente tem... Defendi que sinal de qualidade é você ser compreendido. Vou colocar uma transiçãozinha mais curta ali no final, e aí... Que sinal de qualidade é você ser compreendido. Você gerar emoção. Percebe? Às vezes dá até pra tirar essa transição final aqui e colocar aqui e escolher aqui nos controles de efeito outra pré-definição. De repente aqui um fade mais simples, olha lá. E que sinal de qualidade é você ser compreendido.
Você, enfim, ou se você quiser levar para o After Effects, usar um outro recurso, esse daqui é só um exemplo do que você pode fazer para manter tudo simples e ainda assim entregar o conteúdo com qualidade, tudo bem? Como isso vai muito de gosto pessoal, eu não vou nem me aprofundar demais aqui nesse ponto agora. E para fechar com chave de ouro, cara, um conteúdo lo-fi de qualidade precisa ter um áudio de excelente qualidade. Isso significa, às vezes, nem colocar música de fundo. Eu, por exemplo, não costumo colocar música de fundo em vídeos que estão com essa pegada. Eu deixo só o áudio cru. E aí eu faço um pequeno tratamento aqui nesse áudio só pra gente ter uma qualidade ainda melhor. Eu gosto de vir aqui na minha mixagem de áudio e ajustar, por exemplo, a compressão com um limitador. Eu coloco aqui um volume um pouquinho maior no nosso boost, coloco de repente aqui de 6 a 8 decibéis de boost e coloco aqui a amplitude máxima em -1, que é para o áudio não estourar. Isso faz o nosso áudio ficar muito mais nivelado. Depois, um segredinho que eu gosto de colocar aqui também é esse efeito mastering, que está aqui dentro de Special, e eu uso aqui a pré-definição Subtle Clarity e tiro aqui o nosso reverb, deixo ele zerado, tá? E aí o nosso áudio fica desse jeito. vídeo ruim performa melhor do que vídeo bom. Me dói falar isso enquanto profissional de audiovisual. Percebeu que ele tem um peso, ao mesmo tempo que ele tem clareza, né? Você pode trabalhar de outras formas aqui, pode fazer outros ajustes, adicionar equalizações e tudo mais, mas é isso daqui que eu costumo fazer até para não dar muito trabalho quando eu tô editando esse tipo de vídeo. Porque o segredo é justamente esse: fazer conteúdo que pode ser replicável, fácil de ser produzido e fácil de ser consumido, tá bom? E eu até uso uma estratégia de criação de conteúdo que passa muito por isso. Ela se chama Hero Hub Help. E eu explico como que essa estratégia funciona numa aula gratuita que a gente liberou para vocês, que tá no link aqui da descrição. Se você é criador de conteúdo ou cria conteúdo para os seus clientes, você precisa assistir essa aula, porque de verdade faz toda a diferença e passa muito por isso daqui que eu acabei de te explicar do ponto de vista de edição, beleza? Espero que tenha feito sentido tudo isso que você acabou de aprender e que você possa aplicar nos conteúdos que você tem produzido, porque mesmo na simplicidade, a gente consegue bons números desde que nós sejamos estratégicos e façamos as pessoas nos compreender muito mais do que apenas deixar um like ou então apenas assistir o nosso vídeo, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê no próximo conteúdo aqui da Brainstorm Academy. Um forte abraço e até lá. Tchau!